Boa tarde, Paz do Senhor Jesus, sejam todas bem-vindas, que Deus abençoe grandemente cada um, cada lar, cada mulher, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura desse livro do Dr. Augusto Cury, Ansiedade, número 2, né? O livro Ansiedade 2. Então, deixa aqui, tudo certinho, aparecendo aí, né? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Sim. Certinho. Capítulo 6. Sonhos e desejos, as diferenças vitais. A emoção estável. Uma emoção estável se nutre com desejos. Uma emoção instável se nutre com desejos. Uma emoção estável se alimenta com sonhos. Nós vimos a diferença de desejos e sonhos, né? Duas palavras tão próximas, sonhos e desejos, mas há entre elas mais mistérios do que imaginam a psicologia e a filosofia. Desejos de ter bons amigos, de ser um excelente aluno, de gerenciar a ansiedade, de ser um ótimo profissional, não tem força para suportar o estresse que bate à porta. Sonhos, por sua vez, são projetos de vida que ganham mais força durante as derrotas ou crises. Só os sonhos podem nos fazer suportar as intempéries do estresse. Se eu não tivesse sonhos, não teria vencido minha mente desconcentrada, minha alienação social, minha inquietação emocional. Muitas pessoas têm o desejo de virar a mesa em algumas áreas da vida, porém não elaboram sonhos nem dão o máximo de si para o reciclar. Assim, continuam doentes, fracassadas, aprisionadas no cárcere da rotina e do medo. O sonho precisa de disciplina. A disciplina, por sua vez, precisa de foco. O foco precisa de estratégia. A estratégia precisa de escolhas. E escolhas implicam perdas. Entretanto, para ganhar musculatura para superar uma mente estressada e torná-la produtiva, o sonho precisa de disciplina. A disciplina precisa de foco. O foco de estratégia, estratégia de escolhas e escolhas que implicam perdas. Se você não estiver preparado para abrir mão das facilidades da sua vida, a ansiedade ou até mesmo a preguiça mental vai vencer você. A procrastinação vai vencer você. A preguiça mental vai vencer você. Os mimos, o prazer imediato, a necessidade ansiosa de reconhecimento social abortarão os seus projetos. As ferramentas apresentadas neste livro não são de alta ajuda, mas fruto de teses ligadas a uma área fundamental das ciências humanas. O eu, como gestor da mente, como protetor da emoção, como filtro de estímulos estressantes, como diretor do script da vida, como editor e reeditor do filme do inconsciente, como reinventor da própria história. As ferramentas para controlar o estresse, materializar os projetos e nos tornar produtivos estão ao alcance de todas nós. Porém, demandam treinamento e educação socioemocional. Eu li, né, no capítulo anterior, né, os treinamentos, foram 20 dicas que ele deu, eu vou até colocar no grupo. Gente, demandam, é tempo, é nós colocarmos em prática. Se nós não colocarmos em prática, vamos continuar na mesmice. 2025 passou, aí 2026 começa, a gente sempre todas empolgadas. A empolgação não adianta de nada. Tem que ter a disciplina, tem que ter sonhos e disciplina. Tem que, olha, colocar em prática. Precisa de disciplina, precisa de foco, de estratégia, de escolhas, e isso implica perdas. Então, nós devemos olhar para nós. Será que eu estou sendo disciplinada para eu chegar nos meus sonhos? Aí eis a questão. Quem nasce em berço de ouro tem desvantagem competitiva. Depois que descobri a diferença entre sonhos e desejos, passei a ser controlado pelo grande sonho de entrar na faculdade de medicina.
e, de alguma forma, contribuir para aliviar a dor dos outros. Esse projeto me provocou, me empurrou e me levou todos os dias a superar o medo de me expressar, de levantar a mão e tirar minhas dúvidas em sala de aula. Não importava se os outros zombariam de mim, se minhas perguntas eram banais. Eu tinha uma meta e a perseguiria com toda a minha energia mental. Esse projeto de vida forneceu combustível à minha disciplina, determinação, transpiração, batalha. Foi então que eu, antes nem caderno tinha, passei a estudar mais de 10 horas por dia, além do estudo em classe. Tinha foco e usei estratégias diárias para alimentá-lo. Não apenas anotava a matéria, como considerava fundamental que cada aula dada fosse uma aula estudada. Além disso, passei a revisar diariamente, pelo menos 5 ou 10 minutos, as últimas aulas de cada matéria que já havia estudado. Essas estratégias expandiram meu rendimento. Desse modo, assimilava as informações, reciclava o aprendizado e saturava minha memória com tudo o que aprendia. No começo não foi fácil. Não entendia a matéria, sentia sono, fadiga, até irritação. Queria sair correndo. Foi então que descobri que a sorte acorda às 6 da manhã. Que a sorte é o casamento da coragem com a oportunidade. Uau! A sorte acorda às 6 da manhã. É o casamento da coragem com a oportunidade. Ao vermos o sucesso de alguém, somos tentados a dizer: ah, ele teve sorte, ela tem sorte. Não conseguimos ver que nos bastidores da sua história houve lágrimas, desespero, gana, foco, estratégia e determinação. Se uma pessoa que nasceu em berço de ouro não aplica as ferramentas dos vencedores, pode não aproveitar as oportunidades que surgem. Corre o risco de tornar a herança, de reclamar de tudo e de todos, de não construir um legado. Há muitos indivíduos que nasceram pobres, viveram privações, não tiveram apoio de nada nem de ninguém, porém usaram suas habilidades mentais para criar oportunidades. Isso é incrível, criar oportunidades. Construir sua história, se reinventar na miséria social, transformar o seu caos a fim de escrever seus mais belos nobres capítulos. Existem alguns dons ou habilidades genéticas. Ward Gardner abordou essa tese em seu livro Inteligências Múltiplas. Mas o maior dom que o eu pode construir como gestor da mente, mas o maior dom é o que o seu eu pode construir como gestor da mente. Como autor de uma das raras teorias que estudam os papéis da memória e o processo da formação do eu, como autor da nossa história, afirmo que qualquer ser humano tem potencial para se tornar um brilhante matemático ou um excepcional maestro, um criativo escritor ou um notável físico, pois não há limites para a mente. Ele é autor, né? Como autor, como a formação do eu como autor da nossa história. Ele pode afirmar que qualquer ser humano tem esse potencial. Então, olhe para si. Você pode se tornar brilhante, seja na matemática, ou excepcional maestro, um criativo ou uma criativa escritora, ou um notável físico, pois não há limites para a mente humana, ainda mais nós que temos a mente de Cristo. Como é que nós podemos deixar a vida levar de qualquer jeito? Temos a mente de Cristo, mas é necessário ter disciplina. Podemos ser prudentes nas nossas escolhas. A nossa mente, podemos usá-la com sabedoria. Eu e você podemos não entender nada de música, mas após anos de aplicação das teses que estou propondo, nos tornaremos maestros vibrantes. Uau! Formando sucessores, transmitir a biografia, eis a questão. Lembre-se sempre de que quem acredita em dons estáticos ou no binômio sorte e azar tem grande chance de ser vítima das suas limitações e privações. Deboches, conflitos, crenças limitantes e de não ser o autor da sua própria história. Acho que todo mundo que está lá em cima foi sorte, né? Tem pessoas que acreditam que isso é dom. A superstição é um câncer que asfixia a criatividade. Ao realizar meu programa de gestão de emoção com algumas famílias abastadas, conheci muitos filhos de milionários e de brilhantes intelectuais que ficavam à sombra dos seus pais. O eu desses herdeiros se tornara conformistas
incapaz de acreditar em si, de lapidar seu potencial, de superar seu conformismo, de agarrar as notáveis oportunidades para ir mais longe que seus antecessores. Eu procurei educar minhas 3 filhas, Camila, Carol e Cláudia, para serem sucessoras e não herdeiras. Dei menos presentes a elas do que os pais de suas amigas deram às filhas deles. Muitos anos antes de escrever o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes e Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros, eu já sabia, como psiquiatra, que dar presentes em excesso às crianças e jovens vicia o córtex cerebral destes, levando-os a necessitar cada vez mais de estímulos para sentir migalhas de prazer. Por isso, o maior presente que dei às minhas filhas foi minha história. O capital de minhas experiências, minhas lágrimas, meus erros, minhas perdas e as dificuldades que atravessei. É importante que os pais dividam sua história com os filhos. Contem a elas, por exemplo, que quando adolescente, Contei a elas, por exemplo, que quando adolescente eu estava construindo um pesadelo. Era vítima e não diretor do script da minha história. Contei-lhes também que, para vencer minhas limitações, precisei mudar minha agenda completamente, tomar grandes decisões solitárias. Tive de parar de reclamar de tudo, parar de dar desculpas e de culpar os outros por meus fracassos. Parei de terceirizar minhas escolhas. Elas eram exclusivamente minhas, assim como as consequências. Tinha de ter sonhos infectados com disciplina, capaz de superar minha alienação. Eu sabia que a herança, os prazeres imediatos e a vida fácil asfixiariam a disciplina e as habilidades mentais de minhas filhas. Elas poderiam não aprender a expor suas ideias, pensar antes de reagir, ser generosas e altruístas, trabalhar perdas e frustrações, correr riscos, se reinventar, lutar por seus sonhos, ter garra e disciplina. Elas têm seus defeitos, e que bom que não buscam incessantemente a perfeição, e sim se superar a cada erro e conflito. E eu tenho orgulho de ser pai delas. E nós, como mães, o que nós temos ensinado, né? Temos mostrado isso para nossos filhos, contar nossa história, ensinar, como ele mostrou aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, vocês que chegaram depois, boa tarde. Eu não consegui ver, né? Boa tarde. Que Deus abençoe, que esse capítulo, né, possa ministrar no coração de cada uma de vocês, que nós não precisamos, né, viver desse jeito, mas nós podemos reescrever, escrever a nossa história. Podemos entender que quem está lá em cima já não foi sorte. Pessoas passaram a noite estudando, pessoas que correram atrás. Então, assim, tudo é a disciplina. Eu vou colocar essa frase lá depois. É a disciplina que vai gerar foco, né, estratégia. E vocês viram a diferença de sonhos e desejos, né, que venhamos sonhar, mas para os sonhos realizar, que venhamos ter disciplina. Alguém deseja comentar algo? Kelly, estávamos com saudade de você. Paz do Senhor, gente. Também estou com saudade de vocês. Paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente, tá? Eram momentos difíceis aí para trás. Mas está passando. Está passando, em nome de Jesus. Oramos e continuamos em oração, tá? Eu comentei que Deus permitiu, Deus tirou o povo de Israel do Egito para levar para a terra de Canaã, a terra prometida. Mas foi um processo, teve que passar pelo deserto. E é no deserto que Deus envia a solução, que Deus envia socorro. Né? Você está passando por esse deserto, mas Deus tem sido o seu sustento. E Ele vai continuar te alimentando, vai continuar enviando água, sustentando. E é no deserto que, durante a noite, Ele enviava aquela coluna de fogo para clarear, para aquecer. E durante o dia, a coluna de nuvem, para quê? Para livrar do sol escaldante, para guiar o povo de Israel.
Então, saiba que nesse deserto, o Senhor está te guiando, te sustentando. Cada um de vocês estão passando por deserto, um momento difícil. Mas olha lá para frente. Olha, a visão, o sonho, está lá na frente. A terra prometida vai chegar. Tá? Em nome de Jesus. Vamos caminhar juntas ainda. Você vai estar contando testemunho. Em nome de Jesus, estamos em oração, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje finalizamos mais um capítulo, graças a Deus. Amanhã estaremos aqui.